Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, a gente vai continuar a estudar a respeito dos números racionais. Especificamente, a gente vai aprender a fazer operações com números racionais. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Mas, deixa eu contar um segredinho para vocês. Na verdade, a gente já sabe fazer operações com números racionais. Como assim? Nunca vimos? Mas na verdade já. Lembra que a gente estudou bastante algumas coisas a respeito de frações? E uma delas foi justamente operações com frações? E também lembram que fração são números racionais? Ou seja, se vocês sabem fazer operações com frações e frações são números racionais, vocês já sabem fazer operações com números racionais. Mas tem um detalhe também que a gente ainda não viu, que são as operações com os números decimais, tá? Então a gente vai relembrar as operações com frações e também aprender a como fazer com os números decimais. E tem outro detalhe também. Se a gente não quiser fazer operações com números decimais, a gente pode simplesmente transformar em frações e resolver na forma de fração. Bem simples. Então, novamente eu peço para vocês, anotem o que a gente vai ver aqui na aula de hoje, porque é muito importante para que você possa revisar depois. Então, vamos nessa! Primeira coisa que a gente vai ver é adição e subtração, o que é praticamente a mesma coisa. É bem parecido o processo. Outro detalhe também é que a gente vai usar todos aqueles conceitos que a gente estudou a respeito de operações com números inteiros. Lembra? Que envolvia números positivos e números negativos. Então a gente vai meio que misturar tudo que a gente já aprendeu até agora. Operações com números inteiros, operações com frações e também acrescentar algumas coisas novas. Então assim, se você teve dificuldade lá atrás, é muito importante que você volte um pouquinho, dê uma revisada, caso você não lembre mais, tá? Porque não esqueça, matemática é um processo. Você não pode chegar nessa aula aqui querendo aprender se você não sabe fazer o que tinha que ser feito antes. Mas vamos lá. Eu tenho aqui a fração mais 1/3 e eu vou somar com menos 1/4. Observe que aqui eu tenho denominadores diferentes e a gente já viu que para fazer adição ou subtração com denominadores diferentes não dá para simplesmente fazer a soma ou subtração direto. O que a gente precisa fazer? Tirar o MMC de 3 e 4, ou seja, o mínimo múltiplo comum. E você já deve saber, deve lembrar que é 12. Então, eu vou montar uma nova fração com o denominador 12, que vai substituir o 3, e vou montar uma nova fração com o denominador 12, que vai substituir este 4, mantendo aqui mais, mantendo a operação de mais e mantendo o menos aqui. A gente vai fazer aquele processo, vamos tentar fazer mais rápido. 12 dividido por 3 vai dar 4, 4 vezes 1 vai dar o próprio 4. E 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 1 vai dar o próprio 3. Então, a gente tem assim, dessa fração, 1 sobre 3 mais menos 1/4, a gente transformou para essa aqui. Agora, o que eu vou fazer? Veja que agora eu tenho denominadores iguais, então eu posso fazer naquele processo. Não esqueça, quando denominadores forem diferentes, eu tenho que tirar o MMC daqueles números e fazer esse processo que eu acabei de fazer. Agora, quando denominadores forem iguais, eu posso somar direto. E lembra que o denominador ele se conserva, então aqui vai ficar 12. Agora eu vou fazer a operação. 4 positivo mais menos 3 é a mesma coisa que 4 menos 3. E 4 menos 3 vai dar 1. E isso a gente já sabe fazer, não esqueça, só para relembrar. Observe só, eu tenho aqui menos 2,3 mais menos 4,5. Aqui é a mesma coisa que eu fazer assim, 2,3 menos 4,5. E lembra que a gente já viu isso em aulas anteriores, como fazer essas operações aqui com números que têm sinais iguais, tá? Que no caso aqui é para soma ou subtração, tá? O que a gente vai fazer? Menos 2,3 menos 4,5 é como se eu aumentasse negativamente esse número. Lembram disso? Lá na reta numérica, se eu estou no 2,3, se eu estou no menos 2,3 e eu for tirar o 4,5, ele vai descer um pouco mais, certo? Então, o segredinho para fazer isso, como aqui é negativo e aqui é negativo, eu repito o número, eu vou fazer uma soma entre eles, tá bom?
Como assim? Veja que aqui eu tenho vírgula e aqui eu tenho vírgula. Ou seja, eu vou somar quem tem vírgula de um lado e quem não tem vírgula do outro. 5 mais 3 vai dar 8. 4 mais 2 vai dar 6. E a vírgula fica aqui no meio. Tá? Não é difícil fazer operações com o número que tem vírgula. Só é preciso ter cuidado com os números que a gente precisa fazer a soma. Outro detalhe com os números que tem vírgula. A gente vai ver, por exemplo, 65,34 mais 12,55. Aqui do lado esquerdo da vírgula, a gente vai ter a representação dos números inteiros, que no caso aqui, ó, vai ser a unidade e aqui vai ser a dezena. Agora, depois da vírgula, a gente vai ter outros nomes. Aqui, ó, eu vou ter um D, que vai representar o décimo. Aqui eu posso ter um C, que representa o centésimo. Ou seja, 65,34, esse 3 está representando um décimo, esse 4 está representando o centésimo. A mesma coisa aqui. 12,55, esse 5 representa o décimo, esse 5 representa o centésimo. Se eu tivesse, por acaso, um outro número, um 8 aqui, seria um M de milésimo. Tranquilo? E para operar é fácil. Ó, eu deixei vírgula embaixo de vírgula. Agora eu vou fazer normalmente. 4 mais 5 dá 9. 3 mais 5 dá 8. Vírgula aqui, ó, permanece. 5 mais 2 vai dar 7. E 6 mais 1 vai dar 7. Se por acaso for situação assim, ó, (3,5 mais 8,83. Eu preciso entender como é que eu vou organizar isso. Eu posso fazer assim, ó, 8,83 mais quanto? 3,5. Eu tenho que observar que eu sempre vou ter que alinhar uma vírgula com a outra. Como assim? Eu não posso fazer assim, ó, 3,5, tá? Porque essa vírgula está aqui e essa outra vírgula está lá. Então eu vou ter que fazer assim, ó. Esse 3 representa unidade, esse 8 também representa unidade. Então eu tenho que colocar, ó, o 3 embaixo do 8, a vírgula aqui, eu posso colocar o 5 aqui. Vai ficar esse espaço vazio aqui, mas não tem problema. Isso não muda nada, tudo bem? O importante de fazer é deixar a vírgula embaixo de vírgula, ok? Agora eu resolvo normalmente. Aqui, ó, é como se fosse um zero, certo? E 3 mais 0 vai dar 3. 8 mais 5 vai dar 13. Aí vai ter aquela mesma história. Vai 1 para lá. Mesmo que seja depois da vírgula, mas não tem problema. 1 com esse 8 vai dar 9. E 9 mais 3 vai dar, então, 12. E a vírgula vem exatamente aqui embaixo. Tranquilo? E para fazer a operação de menos, seria da mesma forma. Vamos ver. Então, menos aqui, ó. Posso usar os mesmos números. 3 menos 0 vai dar, então, o próprio 3. E 8 menos 5 vai dar 3. E 8 menos 3 vai dar 5. E vírgula embaixo de vírgula. Então é assim que a gente faz adição e subtração com números decimais, tá? Eu não me prolonguei tanto aqui nas frações porque a gente já viu isso. A novidade aqui é nos números decimais, certo? E da multiplicação, relembrando também, a gente já sabe como fazer multiplicações com frações. Por exemplo, se eu tiver menos 2/3 vezes mais 1,5, o que vai acontecer? Observa aqui, para multiplicar frações, tudo que eu preciso fazer é o seguinte: multiplicar numerador com numerador, ou seja, menos 2 vezes mais 1, e denominador com denominador, 3 vezes 5. Menos 2 vezes 1 vai dar próprio menos 2, e 3 vezes 5 vai dar, então, 15. Simplesmente isso, tá? Multiplicar a fração, só multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo.
Agora, pode ter situações em que a gente precisa multiplicar números decimais. Como assim, ó? Menos 0,1 vezes mais 1,2. Uma das alternativas que a gente tem é transformar esse número em forma de fração. Isso a gente já aprendeu em algumas situações. Como é que eu posso transformar o menos 0,1 em forma de fração? Observa só. Eu vou escrever todo esse número sem a vírgula, ou seja, vai ficar menos 1, isso para o meu numerador. Embaixo, no denominador, o que eu vou escrever? Eu vou colocar o número 1 e quantas casas tiver aqui e quantas casas decimais depois da vírgula tiver, eu vou preencher o zero. Se eu tenho somente o número 1, então eu tenho uma casa decimal, então vai ficar menos 1 sobre 10. Menos 1 sobre 10 é a forma fracionária de menos 0,1. É a mesma coisa. Isso aqui vezes quem? 1,2. 1,2, como é que eu faço em forma de fração? Eu escrevo tudo isso sem a vírgula, então fica 12. Esse já é o meu numerador. Embaixo, a mesma situação. Já posso colocar o número 1 e quantas casas decimais tiver depois da vírgula, eu preencho com zero. Tem somente uma casa decimal, então fica um zero apenas. Pronto. Então, ó, disso aqui eu vim para cá. Se eu tiver dificuldade de multiplicar assim, eu posso transformar aqui, que vai ficar mais fácil. Porque ao invés de fazer todo aquele trabalho de montar a conta para fazer isso aqui, certo? Eu venho aqui, que é muito mais rápido. O mesmo passo que eu fiz ali. Multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Menos 1 vezes 12 vai dar menos 12. Somente isso. E 10 vezes 10 vai dar 100. Tá, mas se eu quiser em forma decimal, como é que eu faço? Eu só vou dividir o menos 12 por 100. Como é que fica? Eu vou fazer o processo inverso do que eu fiz para cá. Ou seja, observem só, se eu tinha aqui ó, uma casa decimal para colocar um zero, né, para poder sumir com a vírgula, como aqui eu tenho dois zeros, então significa aqui, ó, que dois desses números vai ficar depois da vírgula, então vou ter que colocar uma vírgula aqui. E para não deixar nada, né, vazio, eu coloco o número zero. Então fica menos 0,12. Conseguiram compreender o que eu fiz aqui? Veja que eu tenho dois zeros aqui depois do 1, né? Aqui embaixo. Então eu tive que colocar dois números aqui para trás da vírgula. É o processo inverso do que eu fiz aqui. Mas se a gente quiser multiplicar na forma normal, não tem problema, a gente pode fazer. Por exemplo, menos 0,5 vezes menos 2,4. Aqui, observem só. Estou multiplicando um número negativo com um número negativo. De cara, eu já posso perceber que o meu número vai ser positivo, porque menos vezes menos vai dar mais. E agora eu só preciso fazer a operação de 2,4 vezes 0,5, que vai ficar assim, ó, normal, como a gente sabe fazer. 5 vezes 4 vai dar 20, que vai 2 para cá. 5 vezes 2 vai dar 10. Com esse 2 vai dar então 12. Aí observem só. 0 vezes 4 vai dar 0. 0 vezes 2 vai dar 0. Então aqui eu só vou descer o 0, desço o 2 e desço o 1. Vai dar 120? Na verdade não. Observem que aqui, ó, aqui em cima eu tenho uma casa decimal depois da vírgula. Aqui embaixo eu tenho uma casa decimal depois da vírgula. Isso significa que eu vou ter que deixar dois números atrás da vírgula. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, ou seja, duas casas no total. Então eu vou ter que colocar aqui, ó, uma vírgula exatamente aqui, porque observa só. Ficou dois números depois da vírgula. Então meu resultado vai ser 1,20 ou então 1,2. Certo? Simplesmente isso. Então, para multiplicar, é simplesmente isso. Ou você pode transformar em forma de fração, como eu fiz aqui, ou pode multiplicar na forma normal, como a gente já costuma fazer, tendo cuidado aqui com as vírgulas. Ok? Agora vamos relembrar a divisão de números racionais.
Lembra que para divisão a gente precisa entender aquele conceito do inverso. Ok? O que é o inverso? É simplesmente trocar o numerador com o denominador. Ou seja, o 2 sobre 3, o inverso fica 3 sobre 2. Ok? Só para a gente não esquecer. Porque na divisão de números racionais, o que a gente vai ter que fazer? Multiplica o primeiro pelo inverso da outra. Se eu tiver que dividir duas frações, 4 sobre 5 dividido por 3 sobre 7, o que eu vou fazer? Repito a primeira, 4 sobre 5, e multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, se está 3 sétimos, eu coloco 7 sobre 3. E faço a operação de multiplicação que a gente acabou de ver. 4 vezes 7 vai dar 28, e 5 vezes 3 vai dar 15. Simplesmente isso. Para multiplicar dois números racionais em forma de fração, eu faço assim. Aí pode acontecer de eu querer dividir uma fração com um número racional, da seguinte forma. Menos 2 sobre 5 dividido por 0,5. O que eu vou fazer? Eu posso transformar esse número aqui em forma de fração e depois seguir normalmente. Eu vou repetir o menos 2 sobre 5 dividido. 0,5, como é que fica em forma de fração? Eu escrevo todo mundo ali sem a vírgula, ou seja, vai ficar só o 5, sobre. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? Uma só. Então, eu vou colocar 1 seguido de 1, 0. Então, ficou assim, ó. Menos 2 sobre 5 dividido por 5 sobre 10. Agora, eu só sigo esse passo. Repito a primeira novamente. Menos 2 sobre 5. Multiplicado pelo inverso da segunda, que no caso vai ficar 10 sobre 5. E faço a operação de multiplicação normalmente. Menos 2 vezes 10 vai dar menos 20. 5 vezes 5 vai dar 25. Então, para terminar, eu posso simplificar, eu posso dividir aqui por 5, eu posso dividir aqui também por 5. Menos 20 dividido por 5 vai dar menos 4. E 25 dividido por 5 vai dar 5. Então, esse é o meu resultado final. É simplesmente isso. Não tem muito segredo. E caso eu queira dividir dois números decimais, basta transformar os dois em forma de fração e seguir normalmente conforme eu expliquei aqui. Tudo bem? Então, essa é a nossa aula de hoje. Se precisar, reveja todos esses conteúdos, pois é muito importante que você entenda muito bem tudo isso, tá bom? Bons estudos e até a próxima!